Muito boa noite a você que está aí, a nossa live aqui, é, sobre os impactos da educação na transformação das pessoas, da população e desenvolvimento da nação. E nos perdoem pelo nosso atraso técnico aqui de dados que nós estávamos buscando, não conseguimos encontrar, e ajustar aqui o YouTube com o Instagram, acabou atrasando um pouco a mais. Mas hoje trazemos aí dados mostrando números para a gente poder entender o quanto que o investimento em educação resulta na sociedade, né? Quanto que o governo investe, as famílias investem, quanto que ele retorna. Eu sempre digo que a educação é o melhor investimento de melhor rendimento. É o segundo melhor, né? Investimento de melhor rendimento. Porque o primeiro melhor investimento é o tempo. O tempo é uma coisa que você não pode voltar. O tempo nosso é limitado, nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. Então, vamos para lá, porque o nosso bate-papo hoje vai ser em torno deste tema isso aqui, mais estudo e menos ilegalidade, tá? Ele fala exatamente uma coisa que eu já comentei em outras lives, tá? E aqui, para quem conhece esse cidadão aqui, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, com criancinhas, porque aqui eu tenho a análise de um projeto, quer dizer, de um estudo, né? Foi feito lá nos Estados Unidos para mostrar por que investir nas criancinhas, né? E mostra um estudo que foi feito, uma análise por 40 anos, né? De um projeto que foi feito lá nos Estados Unidos ao longo de 40 anos, para mostrar o resultado disso, quanto que foi importante o governo investir, né? O governo que investe. As pessoas pensam que a iniciativa privada, quem investe é o governo. Quanto que retorna para a sociedade. Então, vamos lá, nós vamos começar aqui mostrando isso, porque a primeira coisa que eu queria mostrar aqui, esse arquivo também é complicado de trazer, o Instagram não tem essas modernidades, eu tenho que trazer aqui, vamos ver se a gente consegue botar aqui para você. Está vendo esse gráfico aqui? Isso aqui, né? Só o Instagram está aí, né? Pode ver que é o investimento em reais, né? Em milhões de reais, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. A gente vê que lá em 2001, o volume de recursos em 2001 é semelhante ao volume de recursos em 2017, ou seja, ele vinha aumentando muito, assim, razoavelmente, até 2015, ali, 16, a partir de 16 desaba, tá? Quem está aqui no YouTube está vendo aqui, ó, 2001, 552 milhões de investimento, né? Em 2017, volta para o mesmo patamar, 523. Só que tem um detalhe, né? 523 milhões em 2017 não é diferente de 552 milhões em 2001, por causa da inflação. Então, isso é o que acontece no nosso país. Os governos que vão assumindo e deixam de ter compromisso com a educação, tem compromisso com o emprego, com tudo, mas é a educação que transforma o país. Então, eu vou só colocar aquele ponto ali, que nós estamos vendo no CNPq, isso ali é uma publicação feito na Folha de São Paulo, isso em 2017, pós-impeachment, né, mostrava o orçamento das maiores instituições de desenvolvimento de pesquisa no Brasil. Se chama Conselho Nacional, CNPq, né? Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, em termos de níveis de universidade, pesquisa de ponta no Brasil, CNPq e a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Profissionais de nível superior do Ministério da Educação, são as duas agências que fomentam investimentos em nível federal. Então, ali eu tenho que em 2001, um orçamento de 552 milhões, em 2002, 539, em 2003, 593, vai aumentando um pouquinho. Quando chega em 2004, já dá um salto maior, vai para 773, né? Em 2005, 827 milhões, em 2006, 889 milhões, em 2007, 1.180 milhões, em 2008, 1.187 milhões. Aqui, a gente volta lá, 2008, né? Então, 2008, aqui a gente vai para o meu arquivo aqui, 2009, 1.301 milhões, 2011, 1 milhão, 1 bilhão, agora já para 1 bilhão, 1 bilhão 587 milhões, em 2011, 1 bilhão 474 milhões, em 2012, 1 bilhão 803 milhões, e em
2013, 2 bilhões, 183 milhões. 2015, 2 bilhões, 780 milhões. E 2016, 2 bilhões, 381 milhões. E aí, o ano do impeachment, que foi 2016, esse valor praticamente vai quase a metade. Ele reduz para 1 bilhão 337, e logo depois, então, metade do ano ali, praticamente foi o governo ainda, da presidente Dilma Rousseff, outra metade praticamente lá para frente, pouco depois do meio do ano, já era o governo após o impeachment, e aí 2016 ficou com essa diferença que pegou 2 governos, mas reduziu muito. E em 2017, só com outro governo, enfim, puro, sem interferência do governo anterior, que teve a cassação, voltou o CNPq a ter um investimento de 2001. É óbvio que esse país, desse jeito, fica difícil de desenvolver. Eu peguei esse dado do CNPq, que era isso que estava aqui difícil de abrir, o arquivo estava na nuvem, não queria abrir, eu tive que... Assim, isso era importante para mostrar a live, número, eu tinha um arquivo, estava separado, bonitinho, e esse arquivo não queria abrir de jeito nenhum, era para ter pego esse arquivo, colocado ele na transparência, ao invés de estar aqui mostrando, tá na apresentação, mas eu só consegui abrir ele agora, às 6h30, bem atrasado, e eu precisava abrir ele, e ele não queria abrir. Então, eu fiz questão de abrir esse número, né? Eu fui bolsista do CNPq, graças a Deus. No mestrado, eu tive bolsa do CNPq, né? Aquela bolsa de R$ 700, mas ajuda, né? Na época, lá em 2001, dava para pagar metade lá do apartamento, pelo menos, né? Que a gente vivia, né? Eu dividia com outro mestrando. E, enfim, e depois, no doutorado, que eu tive a Bolsa da CAPES. Então, a Bolsa da CAPES, aí já na época, foi R$ 2.100, tá? Então, assim, é um valor que, quando eu estava no mestrado, tinham 4 pessoas, poderia R$ 600 naquela época, né? Mas hoje a bolsa de mestrado, né? Está em torno aí de 1.300, 1.400, acho que nessa faixa aí, tá? E então, é uma bolsa que, pelo menos, dá para a pessoa que gosta, quer estudar e quer se desenvolver e crescer, é, mora em algum lugar, num quarto, almoça na universidade, enfim, dá seu jeito e consegue evoluir e desenvolver a pesquisa, que é pesquisa, não é oba-oba, não é aquele métodozinho, não. O que faz um país se desenvolver, vou dar um exemplo muito claro aqui. Se a gente for comprar um chip de um computador, uma placa-mãe, vamos botar aí uma placa, não, uma memória. Uma memória aí de computador, a gente vai comprar, vou botar aí, na época eu comprei R$ 300, tá? Você sabe quanto custa fazer uma memóriazinha dessa de R$ 300? $5 no máximo. Já é muito. $5. $5, vamos botar vezes 6, tá? Não vou nem botar vezes 5. Vou botar vezes 6, tá? $5 vezes 6 dá R$ 30. Ué, por que ela custa 300? Vou botar aí agora, então, porque a gente não tem esse efeito lá no exterior, Taiwan, desenvolvido nos Estados Unidos, enfim, vamos botar um frete aí de $10. Ou de $10, não, vou botar de R$ 10 o dólar, então fui para R$ 40, né? Vou botar agora um ganho no meio do caminho, vamos triplicar isso aí, que o atravessador do atravessador, então de 40, vou quadriplicar, tá? Vem do exterior, tem imposto, não sei o quê, R$ 160. E por que eu pago 300? Estou botando um, né? Alguém teve que desenvolver isso. Um pesquisador, uma empresa, normalmente essa empresa banca, mas quem banca, na verdade, é o governo, com subsídio, com outras coisas, né? Só para ter ideia, as indústrias farmacêuticas do mundo, 75% do dinheiro que é para desenvolver novos medicamentos, produtos farmacêuticos, é bancado com dinheiro do governo. Essas indústrias, Pfizer, Moderna, Janssen, Estados Unidos, tem vários incentivos, vários aportes dos governos daqueles países que a gente chama de liberais, de direita. Eles botam dinheiro nessas empresas privadas para desenvolverem produtos, e 75% é dinheiro do governo, 25% da empresa, que ganham lucros bilionários, né? A gente vai questionar, mas vamos ver o resultado disso que o governo recebe. O governo investe
mas ele recebe em termos de imposto, desenvolvimento, a gente vai mostrar isso aqui em educação, tá bom? Então, dito isso, esse ponto aqui é importante, que é o seguinte, tá? Esse gráfico aqui, está aqui, né? Pode ver aqui, está aqui mostrando aqui, ele mostra o seguinte, tá? Assinando as carteiras. Então, aqui mostra que em 2002, tá? A gente tinha aí, a gente vai lembrar da deputada federal, né? Que o pai queria ser candidato a presidente aí, está condenado, enfim, o caso do motorista dela que não tinha carteira assinada. Então, era isso aí mesmo, empregada doméstica, motorista, vários profissionais, inclusive pessoas que trabalham na cozinheira, que trabalham em restaurante, pessoas que trabalham em salão de manicure, de corte de cabelo. O índice que nós chamamos de informalidade, em 2002, aqui é uma reportagem da revista Exame. Ninguém vai dizer que a revista Exame, eu vou mostrar quem fez o trabalho, que eu vejo a reportagem na revista, no jornal, vou lá pesquisar o artigo, o assunto, que demora um pouco mais, para ver se tem algum viés, está muito distorcido. Mas essa reportagem aqui mostra que, né, em 2002, a taxa de informalidade, ou seja, a pessoa que estava trabalhando, mas não tinha carteira assinada, trabalhando sem carteira assinada. Então, sem 13º, sem férias, sem direito, vai ser demitida, não tem auxílio-desemprego, tá? Era de 44% das pessoas que trabalhavam sem carteira assinada empregadas, né? Ou seja, elas constavam como pessoas empregadas e estavam sem carteira assinada, tá? Esse número foi descendo em média 1% ao ano de 2002 a 2012. Ou seja, ele baixou de 44% para 32% ao longo de 10 anos. Por isso estou falando 1%, não foi bem 1% ao ano, a gente vê que aqui, né, ela tem, assim, anos, né, que aqui, né, por exemplo, cai muito, né, aqui, né, cai bastante, depois aqui cai muito, então, mas vamos botar em média, né, 1% ao ano, ou seja, em 2012 ainda tínhamos praticamente um terço, que eram 58 milhões de pessoas, um terço das pessoas que estavam empregadas, ou seja, não estavam, diziam, né, estavam empregados, porque é outra coisa que as pessoas se enganam. O que é o desemprego? Desemprego é o percentual de pessoas que declaram estar procurando emprego. Isso é que é o detalhe. Não são as pessoas que, são as pessoas que declaram estar procurando emprego. Esse número é assim no mundo inteiro, praticamente, na maioria dos países, nos Estados Unidos, na Europa, é assim, tá? Então, no Brasil, nós temos hoje uma taxa de desemprego na faixa de 10% a 11%, mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, mais ou menos, tá? No país. E existem os desalentados. O que são os desalentados? É aquela pessoa que já gastou tanto sapato que ela desistiu, ela não vai mais procurar emprego, ela já desistiu de procurar emprego. Então, estamos na faixa aí de 4,5 milhões de desalentados. Então, a gente tem aí quase 16 milhões de pessoas no país, numa situação ou sem emprego, né, procurando, né, tá na fé, 11 milhões estão na fé, e cerca de 4 milhões e meio já perderam a esperança de qualquer coisa, tá certo? E já chutei o balde, não vou procurar mais nada, tá? E essas pessoas aqui que estão na informalidade, então, o que resultou esse estudo que foi feito pelos economistas Rodrigo dos Reis Soares, da Fundação Getúlio Vargas, instituição privada, tá? E por Daniel Heinrich, pesquisador visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, tá? Eles mostraram uma instituição renomada no Brasil, que faz pesquisa na área econômica, socioeconômica, muito importante, tá? Tem índices que são baseados na Getúlio Vargas, né? Índices por exemplo, para fazer várias atualizações, né? Eles têm índices. Então, ele mostrou que o ensino fundamental completo, nesse período, ensino fundamental até o 8º, né? Os 8 anos, né? Ele passou de 66% das pessoas para 80%. Então, você vê que antes, em 2002, só 66% das pessoas tinham o fundamental completo até a 8ª série, tá? Na minha casa, minha mãe e meu pai não tinham. Minha mãe só tinha a 4ª série e meu pai tinha a 7ª série. Lá nos idos de anos, lá, eles só conseguiram fazer isso, né? E a fatia de ensino médio, que é super importante,
ela saltou de 46% para 64% das pessoas ao longo desse período, pessoas que se formaram, né, no ensino secundário, ensino médio. Bom, com isso, o que aconteceu, tá? Esse estudo, eles investigaram e identificaram o seguinte, né? Que por que a informalidade caiu? Bom, agora eu tenho um emprego, eu tenho uma qualificação melhor. Então, eu vou deixar de aceitar qualquer coisa, porque agora eu estou mais qualificado. Eu vou procurar empregos que realmente queiram assinar minha carteira, que eu tenha proteção social, que eu tenha férias, que eu tenha 13º, que se eu for demitido, eu vou ter o seguro-desemprego e por aí vai. Né? Eu tenho maior estabilidade. Inclusive, a carteira assinada também ajuda essa pessoa na questão de crédito, da casa própria, que na época foi muito, teve os programas de casa própria com juros mais baixos, na época, principalmente Minha Casa Minha Vida, que foi muito fomentado, com juros bem mais baixos naquela época, né? E essas pessoas com carteira assinada, isso facilitaria muito, e o segundo sonho do brasileiro, está lá em primeiro e segundo, é a casa própria. E a carteira assinada é uma coisa que isso aí é fundamental para a pessoa ter lá uma rendazinha, né, comprovada, uma estabilidade no emprego, para poder diminuir a taxa de juros e poder comprar a sua casa. Mas, então, mostrou que essas pessoas, motorista, dono de casa, faxineira, enfim, e várias pessoas de restaurante, deixaram de aceitar empregos, né, sem carteira assinada. Porque agora eu tenho melhor qualificação e aí é o seguinte, ó, duas situações. Ou eu vou exigir que você me pague mais, bem mais, sem carteira assinada, que aí ele vai lá, paga a autonomia dele, enfim, né? Ou então você me assina a carteira. Tá? Tanto que eles fizeram aqui uma avaliação, né? Que ao longo desse período de 10 anos, os salários das pessoas sem carteira assinada aumentou 76%. Por quê? As pessoas passaram a exigir mais. Né? E o salário das pessoas com carteira assinada aumentou só 8%. Tá? Só que tem um detalhe, né? Vamos pensar aqui uma coisa bem prática, né? 100% de 10, você vai para 20. Então, se você ganha 10, 100%, você ganha 20, né? E você ganha mais 10, na verdade, né? Você tem 10, você ganha mais 10. Aí você passa a ganhar 20. 10% de 100 é 110. Você também ganha mais 10. Né? Ou seja, tem um aumento percentual menor, isso que eu quero dizer, não significa que você levou menos para casa, em dinheiro, volume, que é o que a gente chama de valor presente líquido, que é o que importa, né? Em termos de empresa, a gente chamaria que é a taxa interna de retorno, quer dizer, a taxa é um número em relação a algum número. O fato daquele grupo lá ter um aumento de 76% ao longo do período, não significa que o salário dele está melhor do que os outros. Até porque, quando assina a carteira, entra FGTS, que depois é demitido, você pode sacar, comprar casa própria, o outro não tem. Entra toda uma série, tem PIS, tem uma série de coisas lá, né? O INSS que o outro está pagando. Né? Mas significa que é o seguinte, se eu estou melhor qualificado, eu vou exigir um salário melhor para mim, tá? Melhor. Ou seja, eu tinha primeiro grau. Então, eu agora fiz segundo grau, que é o que mostrou aqui, né? Então, a tendência é eu ter um salário melhor. Então, isso aí fez com que a informalidade diminuísse. O que acontece quando diminui a informalidade? A concorrência desleal também diminui. Porque as empresas que praticam a informalidade conseguem pagar menos, ou, enfim, pagar menos, né, para o funcionário, não pagar, não recolher INSS, os impostos, de todos os impostos, é uma sonegação indireta, né? E consegue botar preços, né? Precificar mais barato, concorrer de forma desleal com as empresas que estão corretinhas pagando seus impostos ao governo. Então, você também diminui a deslealdade empresarial com o mesmo setor. Esse estudo mostra isso aqui. E isso é importante para mostrar o impacto da educação. Agora, vamos pegar aqui para falar sobre isso, né, a prioridade da educação no Brasil, né, por que isso é importante. Eu lembro de um colega no trabalho, ele estudou nos Estados Unidos, ele foi para lá fazer secundário, né? Vinícius, trabalhando no mercado financeiro comigo, ele foi para os Estados Unidos com 14 anos, não sabia nem inglês, e depois fez economia lá, ele chegou no segundo grau, não sabia nem, não sei porque ele chegou lá e foi para os Estados Unidos, ele falou o seguinte, né?
Estados Unidos é um país interessante nesse aspecto, e realmente eu já tinha noção disso. Ele falou assim, mas se não estuda, você não quiser, e mesmo assim, se não quiser, tu vai estudar. Lá tem bolsa para tudo. Tem bolsa para você é esportista, você é corredor, você é atleta, você é isso, você é aquilo, você é negão, você é amarelo. Vai ter bolsa para tudo, né? Você vai se engajar em uma coisa e você vai ter a bolsa. A universidade, a gente vê aqui, custa não sei quantos mil. Sim, mas eu, por exemplo, que praticava competição, né, corrida, eu chego lá, vai custar não sei quantos mil em Harvard. Aí eu chego lá, sou atleta, eles vão ver, de 100 mil baixa para 10 mil. E eu vou fazer parte da equipe de competição. É assim que funciona, isso é a realidade. E no nível secundário e nível básico, né, Estados Unidos, aqui no Brasil, você vê, né, as crianças ou as pessoas têm que andar de barco, quilômetros a pé. Lá o ônibus vai, eles vão lá catar você lá no meio do mato para buscar para você estudar, né? Eu já comentei aqui na Alemanha, como é que funciona, né? Aquela menina lá, a Greta Thunberg, que fala de meio ambiente, né? Se fosse na Alemanha, provavelmente os pais dela estariam presos. Na Alemanha, se a criança falta aula sem uma justificativa, vai fazer movimento ambiental, escola, pode ir preso, tá? E não é para faltar escola, isso é a Alemanha, né? Por acaso é a locomotiva da Europa. Então, vamos mostrar aqui, então, números, dados, nós estamos falando de educação, que eu comentei sobre o debate na Band, né? Que praticamente dois candidatos tocaram no assunto da educação. Uma foi a senadora Simone Tebet, que falou de priorizar a educação, ensino, enfim, que ela foi professora. Eu fui na biografia dela, que ela foi professora de universidade lá do Mato Grosso do Sul, fez direito, foi professora de universidade pública, privada, enfim. Né? E aí eu fui pesquisar algumas coisas que ela comentou a respeito de educação, de saúde também. Né? Ela falou muito bem, ganhou pontos, mas aí uma coisa é oração e a outra, uma coisa é orar, outra coisa é ação, tá? Por quê? Ela falou defesa das mulheres, dos negros, das minorias, pediu lá o candidato que está na frente da votação, né? O Lula, para poder se comprometer que ia ter tantas mulheres, tantos negros, e ele falou que eu vou colocar as pessoas de acordo com a capacidade, não vou prometer aqui que vai ter mulheres, mas é óbvio que tem mulheres com capacidade igual a dos homens, ou até melhor, para você botar paridade, como é lá no governo do Canadá, que você tem uma paridade, diversidade, pessoas de religiões, de etnias, enfim, o Canadá é assim, tá? Essa coisa fantástica de fazer a diversidade, porque a diversidade é que faz crescer o país. Mas então, ela falou tudo isso, só que aí, na hora da ação, pelo menos no passado, mostra diferente, né? Ela foi prefeita lá onde ela nasceu, no Mato Grosso, né? Na cidade dela lá, e foi eleita, depois foi reeleita, e o que consta na biografia foi o desenvolvimento que teve a cidade, o crescimento. Não se fala nada que assim teve alguma coisa de transformação de educação na cidade. Fala de crescimento industrial, desenvolvimento do PIB, de investimento, e aí isso é uma coisa que tem que se avaliar com mais calma, porque ela é a filha do senador Rames Tebet, né? Um senador da República, antigo, eles são descendentes libaneses, mas é uma pessoa que tem muita influência, né? Já tinha muita influência dentro do governo, né? E ela pegou um período aí que ela tinha enfim, esse por trás aí, né? O pai já era um senador antigo, né? E então trazer investimento para a filha que está lá também facilita. Agora, não comenta nada de educação. Agora, dois pontos são importantes frisar aqui, né? Ela falou de direito das mulheres e eu falei isso no Rio. Bom, em 2016, antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil, é, e aqui não estou fazendo apologia a nenhum governo e tal, porque aqui o nosso projeto é de educação para você se precaver, para você fazer seus investimentos, seja na sua empresa, seja pessoal, tá? Mas foi a primeira mulher presidente eleita do Brasil, né? Tá aí. E antes do impeachment dela, que teve tal das pedaladas fiscais, uma comissão do Senado, comissão jurídica do Senado, que o partido da presidente pediu para fazer essa auditoria, e até queriam impedir que se fizesse auditoria, mas foi feita pelos técnicos, e eles atestaram num parecer que a presidente não tinha responsabilidade sobre as pedaladas fiscais, né? As chamadas pedaladas fiscais. Tá? Assim como no caso da corrupção da Petrobras de Passadina, os próprios diretores que foram presos foram lá denunciar que ela era presidente do conselho, né? Ela foi responsabilizada por aqueles valores, enfim. Os próprios diretores atestaram o Cerveró e tudo, e ela
não tinha conhecimento da operação, tá? Enfim, que ela foi presidente do conselho, ela não faz parte da gestão. Conselho é quem está aqui olhando de fora, né? Ela não é da operação. Então, os números, e eu também já passei por isso, né? As pessoas fizeram relatórios e no meio do relatório botou uma vírgulazinha que muda tudo. Você não leu nas entrelinhas, você sambou. Então, isso pode acontecer. E eles atestaram que ela não teve nenhuma participação nessa questão da Passadina. E vamos pegar aqui a Passadina, tá? Só para a gente complementar um dado muito importante, para não fugir do assunto, mas a gente pegar dois casos aqui, né? Existiu a Daimler, que é uma empresa alemã de veículos, né? Que a gente conhece, Mercedes-Benz é Daimler, e tem a Chrysler, que é a americana. Tá? Então, a Chrysler, lá na época lá da, que teve a questão dos imóveis nos Estados Unidos, aquela crise, enfim, e aí várias empresas tiveram problemas. Então, a Daimler comprou a Chrysler por 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares. Tá? E depois, passou anos, né, foi um mau negócio, vendeu por 16 bilhões de dólares. Foi um negócio. Então, ali ninguém falou que teve corrupção, enfim. E é uma empresa alemã, a Alemanha é conhecida reconhecida aí mundialmente, né? Questão de ética, enfim, é uma empresa americana. 32 bilhões de dólares comprou, anos depois vendeu por 16 bilhões de dólares. Bom, aí quando a Petrobras teve lá um prejuízo com a Bolívia, de 200 milhões, aí corrupção, a gente tem que entender duas coisas, tá? Negócios são negócios. Eu já entrei em negócio que eu perdi muito dinheiro num carro novo 0 km. Foi corrupção? Não. Visão de investimento, não deu certo. Então, investimentos, assim como o Brasil, foi feito um relatório em 2000, lá do BNDES, logo após o impeachment, né? Começou no governo logo seguinte, Michel Temer, foram fazer foram gastos 60 milhões de dólares que o Brasil pagou, principalmente a consultoria americana, lá nos Estados Unidos estão ganhando dinheiro, para eles tentarem descobrir lá a tal da caixa preta do dinheiro que foi feito ilegal do BNDES investir no exterior. Isso não era possível, porque investir no exterior, isso realmente dava cassação. Então, a cassação não foi por esse motivo, a cassação foi por causa da pedalada. Mas fizeram essa investigação, que continuou no governo atual, foram gastos 60 milhões, tanto a consultoria americana como a empresa do Brasil que fez esse trabalho, demonstraram que não teve nenhum desvio, nenhuma questão de corrupção ali envolvida no processo, foi tudo legal. Até porque, graças a Deus, eu conheço pessoas do BNDES, é uma instituição muito séria, não é instituição de governo, é uma instituição de pessoas que fazem concurso público, são pessoas lisas que estão lá dentro, e a questão ali de investimento do Brasil na Venezuela, Cuba, foi o mesmo investimento que a Alemanha fez em mim. A Alemanha fez em mim, fez em pessoas do México, da Indonésia, pessoas países mais pobres, me levou para lá em 2009, pagou tudo, viagem, hotel, estadia, enfim, para mostrar as maravilhas da Alemanha, a gente vê que aquilo era fantástico e trazer para cá e vender a tecnologia deles. Os países desenvolvidos fazem isso, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália, eles investem em outros países, investem nas empresas dos seus países, eles não investem no país. As empresas, foi o que o Brasil fez. O Brasil investiu em OAS, Odebrecht, para ir lá fazer, por exemplo, a questão do porto lá de Cuba, né, que foi feito, né? Obras na Venezuela, enfim, mas em empresas brasileiras, que eu estou levando empresa brasileira, estou levando profissionais do Brasil, estou fazendo crescer as empresas lá nesses países, e esse investimento pode dar certo ou errado por questões políticas. Tá? Qual era a visão à época da questão de Cuba? E começou a haver, né? Havia uma possibilidade de reatar as relações, né, com a questão do Obama, que começou a flexibilizar, a saída do Fidel Castro, da entrada do irmão Raul Castro, enfim. E se você chega primeiro no lugar com as suas empresas, ali é um porto, em questão de estratégia do mundo geográfico, é fantástico. Né? O Brasil já estava lá, então o retorno seria fantástico. Né? São apostas políticas. Então, voltando aqui na questão da educação, o que o Brasil começou a fazer nessa época, com esses países, nós vamos comentar amanhã, no dia da independência, uma questão, números importantes sobre isso, foi fazer o mesmo que os países desenvolvidos fazem, tá? Levar suas empresas a investir lá fora, é como se fosse um dia de corrupção, não, a Alemanha fez, Estados Unidos, não, eles estão investindo para ganhar muito mais, tá? Eles têm números. Então, vamos aqui, ó, nesse outro estudo aqui, né, que eu falei aqui, né, no início, tá?
esse outro estudo aqui, eu vou comentar aqui, eu estou colocando aqui, porque aí não adianta, né? Depois o YouTube a gente coloca aí, mas enquanto ainda estou com a questão da visão ainda, estou evitando um pouco ficar digitando, fazendo muito PowerPoint, enfim, né? A gente vai fazendo, como diz o professor Mário Sete Cortella, né? A gente faz o melhor que pode na condição que tem, na situação que pode, né? Então, ainda estou recuperando aí o tratamento da visão. Graças a Deus melhorou muito o sistema digestivo. Então, a gente não vai parar de fazer a live. A gente vai fazer a live com essa melhor condição para você poder se desenvolver e crescer com informação de qualidade, a melhor qualidade que eu puder informar. Então, aqui é o seguinte, tá? É o Prêmio Nobel de Economia de 2000, tá? Jamie Heckman, da Universidade de Chicago, tá? Estudou as consequências de um programa especial de educação para crianças pobres, na década de 60, no estado de Michigan, tá? Estados Unidos, tá? Então, olha só o resultado que foi apurado dessa pesquisa, né? Ele foi Prêmio Nobel em 2000. Esse estudo começou lá na década de 60, né? Então, 2040 anos, a gente vê o resultado disso. A gente, hoje tudo é veloz, não quer esperar, a educação demora, mas é isso que faz os Estados Unidos ser a primeira potência do mundo, é isso que faz a China estar subindo, deu uma freada, mas ela decolou, né? Educação, ciência e tecnologia. Então, olha só, dos que participaram do programa, proporção de mulheres que concluíram ensino médio, né, nesse programa especial para áreas pobres, né? 84% das mulheres concluíram o ensino médio, aquelas que participaram, contra 31 que não participaram. Né? Então, só, mais que o dobro de mulheres concluíram aí o ensino médio, super relevante. Tá? Proporção proporção de homens empregados aos 40 anos de idade, né? Começou lá na infância, né? 70% estavam empregados e participaram do programa e 50% os que deixaram de participar do programa, tá? O salário anual médio das mulheres aos 40 anos, em dólares, tudo isso em dólar, tá? $24.400, e das mulheres que deixaram de participar, $20.300. Ou seja, a cada ano, tá? As mulheres que participaram do programa focado em crianças pobres, né, estão levando por ano para casa $4.100 a mais, né? Ou em termos de Brasil, vamos multiplicar por 5,5, vamos dizer, né? A gente vai ter aí 4 vezes 5, 20, tá? Mais 2, R$22.000 a mais, ir para casa de quem participa por ano, né? Se a gente multiplicar pelos anos, né? E o salário atual médio dos homens, né? Que mesmo assim, nesses programas, os homens sempre ganham mais, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas os homens tiveram que participar do programa $32.000, e os que deixaram de participar, 24.700. A diferença dos homens foi maior ainda, né? Foi aí, ó, 300 mais 7, 7.300 a mais por ano, quase o dobro das mulheres, né? E diferença, enquanto as mulheres levaram 4.100 a mais, os homens levaram aí 7.300 a mais de dólares por ano, tá? O retorno econômico social dessa parada nesse período, tá? Olha só que coisa fantástica, né? Foi feita uma estimativa de retorno para o governo que investiu nisso aí, tá? Em termos de impostos e economia de serviços públicos. Claro, né? Por exemplo, eu vou lá, você, né? Melhora a sua situação, aí você, ao invés de depender aqui, né, no Brasil, por exemplo, um sistema de saúde deteriorado, né? Então, você tem uma melhor condição, você vai pagar um plano de saúde privado, você vai depender menos do serviço público, que não é bom. Estados Unidos, serviço público, é tudo muito privado. Então, quem é mais pobre lá não tem muita cobertura, mas vai recorrer mais ao serviço público, vai gastar mais. Você tem a melhor qualidade de vida, melhor salário, você vai pagar o privado e você vai deixar de usar o público. Até porque, independente da condição, exceto na Europa, que o público é muito melhor do privado em relação à saúde, bem-estar, essas coisas, a gente nem paga para ir para o público, mas na média dos países, a pessoa vai para o privado. Tá? E na Europa também, se o cara tem um nível, a pessoa parece ter um nível muito mais razoável, ela vai buscar o privado também. Tá? Então, isso aí mostrou o seguinte, tá? Em termos de impostos para o governo, que se eu ganho mais, vou pagar mais imposto. Tem esse detalhe, né? Vou usar menos serviço público, né? Então, eu, por exemplo, tenho plano de saúde privado, não uso a rede do SUS, né? Pago lá o INSS, mas não uso a rede do SUS. Né? E tenho plano de saúde privado. Olha só a economia para o governo, eu ter estudado.
né? Vários serviços do governo eu vou deixar de usar, tá? Porque eu vou poder pagar como o meu salário melhor. Então, em 60 anos, mostrou aqui, tá? Esse retorno de 7 a 10% ao ano que eles calcularam, tá? Quer dizer, a cada ano o governo tinha um retorno de 7 a 10%, tá? Em termos de serviço público, tá? E economia de ganho de imposto a mais e economia de prestar o serviço público, ou seja, recebe e presta menos serviço. O governo tinha um retorno de 7 a 10%, tá? Isso significava o seguinte, cada dólar que o governo investiu voltava 12 dólares. 12 dólares. 1.200% de retorno. Então, isso aqui mostra o quanto que a educação é fantástica. E aqui, isso é a reportagem de 2013, 24 de julho de 2013, da revista Exame, tá? Mas eu peguei aqui, Brasil Educação, Caderno Brasil Educação, ele mostra que o Rio de Janeiro, na época, a presidente foi uma das bandeiras da reeleição dela, do cargo dela, foi fazer aí aumentar muito o número de creches, né? É interessante porque a gente fala que tem que ter diversidade, tem que ter mulheres, tem que ter negros, porque o homem dá pouca atenção para a creche, né? Porque quem cuida das crianças, em geral, são as mulheres. Então, tem que chegar uma mulher presidente e falar assim, pô, eu vou ter uma meta para isso aqui, né? De aumentar, né, esse número de creches. Então, ela tinha lá a proposta de até 2014 construir 6.000 creches, tá? Mas em 2013 estava só com 2.500. Então, mas antes não tinha projeto nenhum, tá certo? E aí, o que aconteceu? Tinha esse projeto, tinha investimento federal que foi alocado para isso, tá? E o Rio de Janeiro foi a cidade que mais apresentou o número de projetos de creche. Veja, o Rio de Janeiro, muito menor que São Paulo, apresentou 119 projetos, 20 a mais que São Paulo. São Paulo, provavelmente, tem muito mais recursos, pode ter feito lá com os recursos deles, tá? Mas podia também usar a verba federal, né? Tem direito também. Então, o Rio de Janeiro apresentou mais. E aqui nós vamos mostrar o seguinte, tá? Olha só o que a gente tem, né? Essa época que tinha investimento em educação, eu mostrei aqui, eu falei ontem, que a maior época de investimento em educação não foi para falar de governo nenhum, mas está aqui um dado tá publicado no UOL, né? E é um dado público. Você entra lá no site do governo, está lá, você entra lá, a gente entra no portal do governo, vai ver investimento na Embrapa, enfim, tá? Lá. O que eu falei ontem é exatamente isso. Aqui, ó, os maiores investimentos em pesquisa e educação no Brasil foram feitos aqui entre 2010 e 2016, com o pico em 2015. Em 2016, só diminuiu bastante porque o governo foi interrompido. Porque, muito provavelmente, seguindo o gráfico ali, e se aumentar, o Brasil estava, teoricamente, em crise. Em crise. Então, à época, eu estava na mesa da banca lá, da Abeótica, da presidente da mesa, a gente sabia que não tinha crise nenhuma. A crise era política, porque o candidato que perdeu a eleição em 2014, ele não deixou de saber perder e falou que ia fazer tudo até derrubar o governo que tinha sido eleito. Foi a primeira pessoa a começar a questionar a urna porque perdeu a eleição. Isso é péssimo para o país. Então, não estou aqui apoiando, mas assim, presidente da França, François Hollande, foi o pior presidente em 100 anos, lá, que fizeram um estudo nos últimos 100 anos da França, né? Nem se cogitou assim, vamos fazer impeachment porque é o pior presidente, que a gente não gosta, enfim, era socialista, enfim, mas vamos fazer impeachment. Governou 4 anos. Isso tem impacto muito importante, porque o Brasil, ele pega empréstimos internacionais, ele empresta dinheiro, enfim, tem negociações, né? Por mais que a gente tenha lá um fundo, né? A gente é credor dos Estados Unidos, a gente pode ser credor do FMI, independente disso, o próprio Estados Unidos tem dívida. A dívida dos Estados Unidos é 150% do PIB, ou seja, ele tem uma dívida de 1,5 vezes o que ele produz por ano. Por quê? Porque ele é considerado um bom pagador. E um bom pagador, primeiro, tem que ter governos estáveis, tem que saber que aquele governo vai entrar, vai sair, por mais que tenha confusão, como aconteceu no último governo, que saiu agora, né? Saiu agora, também perdeu e gerou confusão. Né? As nações, as instituições, quem vai investir, tem que ter uma segurança que
Mesmo que seja tudo ruim, aquilo vai passar daqui a 3 anos e vai começar. Ou seja, não vai ter interrupção do presidente. Isso interfere nas taxas de juros. E é por isso que os Estados Unidos conseguem ter uma dívida uma vez e meia o que ele consegue produzir por ano de produção, que é chamado PIB, né? Somos duas riquezas. Outros países também têm dívida elevada, como o Japão, e o Brasil não. Quando chega em 80% já está absurdo, né? Por quê? Exatamente isso. O Brasil sofre várias descontinuidades de processos democráticos de eleição, que retomaram em 85, mas foi de forma indireta. Na verdade, a primeira eleição da população foi em 89, e processo também sangrento. Só a partir da transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula é que o Brasil passou a apresentar uma estabilidade, de harmonia, de transição de governo, e veio assim até 2016, quando retomou a novela do impeachment, né? Então, isso traz muito mais impacto para o país do que qualquer corrupção que a gente fala aí. A corrupção da Petrobras é estimada de 40 bilhões, estimada pelo judiciário, né? Alguém falou, alguém disse, alguém vai na televisão e diz que é 900 bilhões. 900 bilhões foi um investimento feito pela Petrobras, não foi de corrupção. A própria justiça lá, que as pessoas acreditavam que estavam lá defendendo o Brasil, estimou em 40 bilhões. 40 bilhões foi só a perda de valor de mercado da Petrobras quando o seu presidente, Castelo Branco, foi demitido pela internet. O que, inclusive, é, poderia suscitar ali uma multa da Bolsa de Valores, né, da B3, né, da Comissão, da Bolsa de Valores, não, da Comissão de Valores Imobiliários, né, que regula isso. Isso é totalmente fora das regras da Comissão de Valores Imobiliários. Mas aquilo ali gerou uma perda de 40 bilhões em queda de valor de mercado da ação da Petrobras. Nós vamos comentar isso mais à frente aí, questão de valor da Petrobras, tá? De investimento, que é a minha área, planejamento energético, para a gente entender que investimento em Petrobras é uma coisa de longo prazo, igual a educação, não é assim, e separar investimento de gasto, porque as pessoas confundem. Uma coisa é a despesa. A despesa é gasto, ou é investimento, enfim, é custo. Então, o investimento é para crescer, é igual a educação, tá? Não vamos fugir disso aqui agora, não. Então, eu acho que com isso aí eu termino aqui, graças a Deus, mais curtinha, né? Comecei atrasado e a gente termina mais curtinha, para mostrar a relevância disso e mostrar que a gente tem que tomar cuidado com o que os políticos falam, né? E a senadora foi muito bem na fala dela, na apresentação dela, falou de ciência e tecnologia, falou de educação, de priorizar, falou das mulheres, mas na hora de atuar, de ver o histórico, não é bem assim. Em 2016, com esse parecer da Comissão do Senado, que inocentou, afastou de culpa, de responsabilidade a presidente, na época que foi impedida de ser responsável pelas pedaladas fiscais, e se ela não é responsável, jamais poderia ser cassada. Foi uma cassação política para que os deputados estavam insatisfeitos com o governo naquela época. Tá? Então, você tira uma pessoa que foi eleita com mais de 40, 50 milhões de votos da população, com o voto de apenas 350 deputados, ou com 2 milhões de pessoas que foram para a rua de um lado e 3 milhões da outra, que foram lá, uma protestar a favor, outra contra. Isso é que destrói o país, acaba com a estabilidade do país. E é isso que a gente vai comentar à frente. Eu fui recebido na Itália, na Inglaterra, na Irlanda, mostrava o passaporte do Brasil em 2016, era um orgulho, as pessoas falavam assim, Brasil, Itália. Na Itália eu fui recebido, pensei que pelo Polícia Federal, que me mandar embora, né? Olhou para mim, olhou para o passaporte, o cara falou assim, welcome, tipo, pô, bem-vindo aqui para a Itália. Eu falei, nossa, que coisa, né? Na Irlanda eu fui muito recebido. E na Inglaterra, que a gente ficou assim, desconfiado, tem umas questões lá, mas levei dinheiro, então muito bem recebido pelo pessoal da Inglaterra. No Brasil tinha uma referência em termos de pacificação, de tranquilidade, né? Não é só a questão do futebol, mas a gente transmitia isso aí. E de 2016 para cá, isso está muito difícil, né? Vamos dizer que é brasileiro, por causa das nossas guerras, seja da esquerda, da direita, do centrinho, do centrão, a gente está vendo guerras e vendo guerras com o mundo. O Brasil está acabando com isso. E é isso que está acabando com o nosso PIB, com o nosso déficit do país. Muito agradecido. Eu esqueci de finalizar, a senadora Simone Tebet votou a favor da cassação de uma mulher, primeira mulher presidente do Brasil, que ela disse defender as mulheres, que ela é mulher, e inclusive com relatório, porque se a mulher tivesse realmente lá o relatório dos técnicos da área jurídica, técnicos, não são parlamentares ou pessoas, eu quero porque eu não gosto dela, eu não estou aqui para gostar ou não gostar dela.
tá? Porque não, não vou comentar, mas enfim, não estou aqui para gostar ou não gostar dela, que não é na minha praia, não é meu interesse. Mas é, se houve o parecer, uma mulher votou contra a mulher para impedir. Bom, no ano seguinte, o senador Aécio Neves, comentei na live, na Rios que eu fiz, né? Ele foi julgado por uma turma do Supremo, a primeira turma. Não foram políticos, foram juízes. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que denunciava o presidente. O procurador denunciou a presidente Dilma, denunciou vários ministros, e eles denunciando o próprio partido dela, ele foi reconduzido ao cargo, né? É, então, o procurador denunciou o deputado, que era o senador Aécio Neves, tinha gravação da Polícia Federal, gravou, pegou ele na gravação com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele pedindo lá a questão de 2 milhões do Joés, daquela história toda, acabou que na gravação que a polícia estava investigando o senador, ele estava na conversa com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né, pedindo socorro a respeito dessa questão, né, e com isso tudo, o Supremo votou pelo afastamento dele do mandato, que ele estava interferindo nas investigações, e numa dessas gravações, o Supremo lá, a Procuradoria-Geral da República, indicava que ele estava tentando interferir no processo, né, com essa ligação do Gilmar e outras coisas. E ele foi afastado pelo Supremo, mas os senadores, usando a prerrogativa que só os senadores podem se julgar, né, 44 dos senadores votaram para suspender a decisão no Tribunal de Justiça Supremo do país, com gravação e tudo que está gravado foi público, né? Só no jornal de maior circulação à noite, né? Entre eles estava a senadora Simone Tebet. Ou seja, com gravação, com prova, com tudo, ela votou a favor de um homem que estava com todas as provas. E na hora que era uma mulher que não tinha prova, inclusive os próprios desafetos dela, inclusive o vice-presidente que disse que não tramou, enfim, não vou provar se tramou ou não, mas é óbvio que ele está interessado no meu cargo, né? Ele declarou que ela é honestíssima. O Cerveró, os caras da Petrobras lá, que falam, ela é honestíssima. Ela não é honestíssima. Talvez por isso foi casada, não sei, mas talvez por isso foi caçada. E ela foi caçada, e a senadora votou. Então, ela fala em defender as mulheres, mas o histórico não condiz. Que ela defende, ela votou contra uma mulher que estava ali honestíssima, que não cometeu pedalada, né? E ela é a primeira presidente mulher do Brasil, e na hora de defender um homem que tinha lá as conversas telefônicas, enfim, os valores, a denúncia do próprio Joesley, ela foi lá e votou a favor de suspender, e ele manteve o mandato, e hoje é deputado até hoje, né? E, mais ainda, após assumir o governo, o Michel Temer foi enviado para o Congresso Nacional, até um pesquisador dos mais renomados do Brasil, Siddhartha Ribeiro, tem um vídeo dele mostrando, né? Estão tentando alterar um artigo da Constituição para tirar mais dinheiro da educação, que é garantido para essas verbas de pesquisa, né? O governo agora mandou um projeto para tentar tirar esse dinheiro que é garantido de forma constitucional, para que os deputados lá votem alterando a Constituição para esse dinheiro tirar também da ciência e tecnologia. É, então, Siddhartha Ribeiro, vai lá, fantástico, um dos caras mais renomados do Brasil em termos de ciência e tecnologia. Foi feito, logo após o governo Temer assumir, né, o tal do teto de gastos, né? Limitar o teto de gastos. Tá? E qual era a história, na verdade? É congelar os investimentos em educação e em saúde. Foi isso que esse teto de gastos fez, na verdade. Tá? E eles confundem, porque educação e saúde de corrente viu não é gasto, é investimento. Então, a contabilidade mostra isso, né? Se o governo for esperto, usar o termo contábil, se tiver escrito lá termo de teto de gastos, educação e saúde não é gasto, é investimento, que retorna no melhor investimento do tempo, o melhor retorno do tempo. Mas a senadora Simone Tebet votou a favor com o seu partido para poder fazer esse teto de gastos que sabia que ia impactar lá na educação e saúde. Então, votou contra a educação. Então, assim, uma coisa que a gente fala, né? Por que a oração nossa não funciona, né? A nossa oração deixa de funcionar pelo seguinte: a nossa prática está diferente do que a gente prega. Vamos ver se eu consigo. Eu vou pedir só um minutinho para vocês verem uma coisa que eu sempre faço aqui, para vocês verem é, como que a oração funciona. Um segundinho aqui, tá certo?
Eu fiz uma live lá, que eu vou mostrar a vocês que eu faço aqui, é o seguinte, né? É isso aqui. Vamos ver se a minha oração, se eu prego, se eu falo e eu faço aquilo. Aqui eu falo da nossa vareta, né? Energética, está solta, não tem como pegar nela. Eu pego ela aqui, vamos ver se eu estou com a força mental da oração funcionando para brincar, né? Então, está aqui a varinha aqui, ó. Está aqui, ela está aqui, ó. Vocês podem ver aí, tá? Você pode ver aí, a varinha está aqui, ó. Diz que não, 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 diz que não. Diz que não, 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 diz que não. Diz que sim, 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 diz que sim. Diz que sim, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Diz que sim, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Então, eu acredito que a minha oração ela está em linha. O que eu prego, eu acredito que é o que eu faço. E a varinha moveu quando eu disse não, ela fechou. E quando eu pedi para ela abriu sem eu tocar nela. É isso que a gente precisa fazer no Brasil. Oração funciona assim. Abraço, grande abraço. Beijo para o beijo. Muita saúde da sua vida. Saúde e bem-estar para você se transformar e realizar o que você quiser desejar na sua vida.